Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as candidaturas a vice-prefeito na principal capital do país em termos econômicos, a capital de São Paulo, a cidade de São Paulo. Por que é importante você pensar no vice da prefeitura de São Paulo? Porque geralmente São Paulo vira uma espécie de vitrine para uma liderança nacional. Ali é uma caixa de ressonância. Muitos que ganharam e assumiram a prefeitura de São Paulo renunciam o cargo para participar ou de um cargo de senador ou um cargo de presidente ou de vice-presidente. Então, é muito importante o vice-prefeito da cidade de São Paulo. Por exemplo, o Nunes, ele não foi o prefeito eleito, ele foi o vice-prefeito de Serra, não, do Covas, né? Do filho do Mário Covas, tá certo? Quantas vezes, né? Por exemplo, o Dória foi candidato a prefeito, renunciou para ser candidato ao governo, depois renunciou para tentar ser candidato a presidente, né? O governo de São Paulo, foi governador, depois ele renunciou para ser candidato a presidente. Então, é muito importante a questão do vice. E já que o Pablo Marçal chama o consórcio comunista, né? Pede para esse consórcio comunista fazer um debate com os vices, né? A prefeito de São Paulo. Eu sei que o Boulos, o vice do Boulos, é a Marta Suplicy, que é do PT, né? Então é pessoal com o PT, o Boulos na cabeça e a Marta Suplicy de vice. A Marta, que ficou conhecido com aquela famosa frase: relaxa e goza. Vocês devem lembrar do que eu estou falando. Tem a ver com a questão dos aeroportos, né? Na época do governo, eu acho que é da Dilma ou do Lula, eu sei que era nessa época. Então, o vice do Nunes é um coronel, né, indicado, um coronel da PM, que trabalhou com o governo Bolsonaro, que é indicado pelo governo Bolsonaro, quer dizer, indicado pelo presidente Bolsonaro. Então, é um homem que pode participar do debate. O candidato a vice, também da chapa da Marina, é um coronel, também da reserva, da PM, né? Que trabalhou muito nos governos do Mário Covas, do Geraldo Alckmin, né? nas partes de segurança. E nós temos também o vice do Datena. Mas antes vamos falar do vice da Tabata, né? O vice da Tabata não é o vice, é a vice, né? A vice da Tabata chama Lúcia França. Ela é PSB desde 1988. Já foi vice na chapa de Haddad em 2022, quando o Haddad disputou, né, a eleição lá em São Paulo. E ela é esposa do ministro do empreendedorismo do governo Lula. Esse ministério aí que foi criado só para fazer, entendeu? Foi criado no governo Lula só para atender essa exigência aí dos paulistas, entendeu? Então ela foi primeira-dama de São Paulo em 2018. Por quê? Porque o vice do Geraldo Alckmin, que saiu para disputar a presidência, olha a importância do vice, né? Foi o Márcio França. Então o Márcio França, também vice do Alckmin, foi governador de São Paulo. E, né, o Nunes, que foi vice do Bruno Covas para a prefeitura de São Paulo, foi prefeito de São Paulo. Então é importante discutir a questão do vice. E aí tem o vice do Marçal, que é uma militar, né? Uma mulher da Polícia Militar, né? Que nasceu na Bahia, é baiana, foi para São Paulo, né? E também está aí, né? É um debate importante, né, Paulo Marçal? Que a famosa, aquilo que você chama de consórcio comunista, nem Bolsonaro chamava esse consórcio de consórcio comunista, mas aí, né? Vamos lá.
E tem o vice da Tabata, que é PSB, né? O vice da Tabata, que é PSDB, é o senador José Aníbal, né, que assumiu a presidência do PSDB lá em São Paulo, né, através de uma intervenção da estadual, não da nacional, para colocar o Datena de candidato, e ele saiu de vice, o José Aníbal, que também trabalhou no governo do Mário Covas, do Geraldo Alckmin, entendeu? Tucano raiz. Já o Datena diz que era petista, né? Ficou mais de 2 décadas lá no Partido dos Trabalhadores. Bem, então eu vou trazer aqui uma fala. Vamos discutir agora aquele assunto que é proibido na internet, que é um assunto que derrubou uma plataforma do Brasil, e foi o X. Então, a Comissão Cidadã de Inquérito se coloca hoje, né, preocupada com essa questão da censura, porque esse tema é um dos tabus mais importantes que nós temos que quebrar na sociedade brasileira, porque é uma demanda da sociedade brasileira. Mas tem que ser tratado de forma responsável, com critério, entendeu? Com prudência e, acima de tudo, com domínio do assunto. Tá certo? Então, a Comissão Cidadã de Inquérito, que tem um relatório fantástico sobre a questão que nós vamos tratar aqui, que é o assunto proibido, né? É o, como se diz assim, o fruto proibido do paraíso, né? Que o Adão não pode ir lá pegar esse fruto proibido, porque senão vai para o inferno. Nós vamos tratar desse assunto aqui, que é o voto impresso. Sério, gente, você vai falar sobre isso, João? Vamos derrubar seu canal. Esse vídeo seu não vai subir nunca. Tem um censor lá da Suprema lá que vai estrangular esse vídeo seu. Mas tudo bem. Que eu fale para 1, que eu fale para 2, que eu fale para 3. O importante é poder falar sobre esse assunto. Entendeu? Porque esse assunto traumatizou muito o Brasil e tem causado uma polêmica muito grande. Tá bom. Então, isso tem a ver com o vice do Datena, que é o José Aníbal. Mas antes, o José Aníbal, PSDB, né? Do Senado, aí, é o presidente estadual, quer dizer, o presidente municipal aí hoje, né? Que está aí assumindo isso aí. E, aliás, ele também assumiu porque ele era suplente do Mário Covas. Ele também não foi eleito senador. Depois o Mário Covas teve um problema de saúde, né? E ele assumiu. Então ele foi senador no lugar do Mário Covas. Então a questão do vice é muito importante. Então eu acho importante fazer esse debate com os vices, né? Em todos os canais, na Band, no SBT, menos na TV Cultura, tá, gente? Porque a TV Cultura, as cadeiras lá não são seguras. Mas na Band, no SBT, no UOL, na Jovem Pan, na Globo, entendeu? Na Rede TV, né? Enfim, todos esses canais aí que se propõem a fazer debate. Então, o vice da capital de São Paulo é importante porque é estratégico, porque todo mundo que quer ser prefeito de São Paulo sonha mais alto. Porque o primeiro sonho do Pablo foi querer ser presidente. Então, quem sabe ele está usando isso aí para trampolim. Então, o vice do Pablo é importante. Tá certo? Tá. Então, vamos discutir essa questão do José Aníbal, né? Que é o, né? que se diz um tucano raiz, né? Que foi aí do governo Covas, do governo Alckmin, e agora está aí no PSDB, segurando o Datena pela cabeça de chapa. Agora, para falar sobre voto impresso, nós vamos falar o seguinte: o PSDB é a favor do voto impresso ou é contra? Porque, presta atenção, o PT ganhou 1 com Lula, 2 com Lula, depois 1 com a Dilma, depois 2 com a Dilma. Ganhou 4 eleições para cima do PT. Sabe, aquele negócio de pesquisa que você vai fazendo durante a campanha, então os partidos vão monitorando. E o PSDB falou, pô, a gente não perdeu essa eleição. 2015 a gente tem certeza que ganhou. E aí, não, 2014, né? Eleição de 2014 com a Dilma. Então, em 2015, o PSDB liderou uma frente parlamentar para instruir os deputados para aprovar um projeto de lei
que criasse o voto impresso. Então, o PSDB, que levou 4 bolas nas costas do PT, ficou desconfiado e falou: temos que ter voto impresso. Vamos ver isso aí historicamente. Eu acho que tem coisas que foram bastante positivas na direção do barateamento da campanha. Isso é um desejo da sociedade. Eu acho que a aprovação do voto impresso, que representa um aprimoramento da urna eletrônica, né, é você ter um sistema que se moderniza, que melhora os seus mecanismos de controle, porque sem nenhum contato humano, sem nenhum contato manual, o voto continuará sendo eletrônico, mas terá um cupom que o eleitor poderá visualizar a impressão do seu voto e que será automaticamente depositado numa urna, e você pode, portanto, numa necessidade, auditar o resultado da eleição com recontagens. Essa proposta, na verdade, mantém o processo como ele é, mas permite que, na eventualidade de em havendo um magistrado que resolva avaliar quaisquer denúncias em relação a um município, a uma cidade ou a um conjunto de urnas, haja a possibilidade, a posteriori, de alguma conferência, seja por amostragem ou em determinada urna. O veto que impede a impressão do voto na urna eletrônica, para mim é uma violação ao direito do eleitor, da sociedade brasileira, em relação à democracia e em relação à segurança de que a digitação no nome do candidato deve ser acompanhada também da impressão do voto. Bem, o que vocês viram aí? Vocês viram 2 líderes, inclusive o candidato a presidente, né, Aécio Neves, que perdeu a última eleição, né, para o PT, para Dilma, aprovando lá o voto impresso. E olha, a Dilma vetou aquele esforço que o Congresso fez. Depois o PSDB liderou uma bancada na oposição e derrubou com quase 90%, entendeu? O veto da presidente Dilma. Não, tem que ter o voto impresso. Tá certo? Bem, isso era para ser nas eleições de 2018. E aí, o que aconteceu? O Lula estava preso, o Geraldo Alckmin era candidato e o Bolsonaro disparava nas pesquisas. E ia ganhar. O PSDB falou: não vamos ter chance de ganhar do Bolsonaro. Aí o PT liderou, né, através do Supremo, uma ação que derrubasse o voto impresso. Por quê? O PSDB não ia ganhar mesmo, entendeu? E o Bolsonaro ia ganhar. Então a expectativa era, talvez, né, fazer maioria na Câmara, no Senado principalmente, né, para não perder o poder de todo. Tá. E aí o que acontece? Governo Bolsonaro. A lei estabelecia que o voto ia ser impresso nas eleições de 2022. E aí, o ministro Barroso, que era ministro do TSE na época, foi lá no Congresso, reuniu com as lideranças e tirou a expectativa de voto impresso. Bem, agora vamos entender o vice do Datena, entendeu? Aqui tem uma reportagem que eu peguei da Jovem Pan. Isso foi publicado no dia 14 de agosto de 2021. Ou seja, praticamente um ano antes do processo eleitoral, em que seria, né, confirmado o voto impresso. E aí diz: José Aníbal diz que mais deputados do PSDB eram a favor do voto impresso. Tenho vergonha. José Aníbal, que hoje é vice do Datena, na época era o suplente de José Serra no Senado.
né? Então ele foi entrevistado no Jornal da Manhã e aí ele saiu com essa aqui, ó. Eu vou até colocar a foto dele aqui, ó, dá para vocês lerem. Entendeu? Aí ele saiu com essa. O senador José Aníbal, PSDB, suplente que assumiu a vaga de José Serra, São Paulo, né? Licenciado por motivo de saúde do Congresso, conversou com o Jornal da Manhã, da Jovem Pan, na manhã deste sábado 14. Ele falou sobre a forma como trabalhará pelos próximos 4 meses na casa, período pelo qual Serras ficará afastado. E disse que fará o que fez sempre o Serra, entendeu? Aí, a questão do voto impresso, o que ele falou? Ele falou sobre trabalho na convicção, papapá, ele considerou a decisão da saída do Tucano, papapá. O político disse que trabalharia voltado para os projetos deixados por Serra. Um deles trata das ferrovias. Também vou trabalhar sobre várias outras questões de educação, na área parará, e uma tragédia do Brasil, rifar, papapá. E aí, ele falou aqui também, ó. Onde é que ele fala sobre isso, gente? Tá. Ele considerou o distritão como uma barbárie. Onde é que ele fala sobre isso, gente? Ele falou aqui, gente, eu devia ter riscado isso aqui. Tá. Então, os senadores iam votar, né, a questão do voto impresso. Aí, para Aníbal, os 12 senadores tucano que votaram a favor do voto impresso foram a favor da aventura autocrática e ditatorial de Bolsonaro e devem sofrer algum tipo de punição por terem desobedecido às ordens do PSDB. Fizemos uma reunião naquele dia de manhã e eu propus e conseguimos vencer o voto fechado. O voto fechado é um voto que obriga, pelo menos deveria obrigar, o parlamentar a votar contra o voto impresso. Foi um avanço. Eu tenho até vergonha de dizer isso, pois temos tido 12 votos contra o voto impresso. Nós tínhamos mais parlamentares que, por insuficiência de informação ou alguma outra razão, que não conseguiram nenhum deles se explicar a favor do voto impresso. O voto impresso é mais uma manobra do Bolsonaro para tentar dificultar, melar, tumultuar o processo eleitoral, disse. Ele afirmou que todos os parlamentares que querem a transparência do processo eleitoral, mas considerou que o presidente conspira contra o processo eleitoral. Bem, eu fui descendo aqui para poder ler para vocês, porque é mais fácil eu ler na tela aberta, entendeu? E aqui aparece pequenininho. Então, presta atenção. O vice do Datena, né, o José Aníbal, que é senador, deu chute. O PSDB deu chute. Porque depois de levar 4 boladas nas costas, você viu aí, né, em 2015, liderou uma campanha pelo voto impresso, aprovou o voto impresso, a Dilma vetou o voto impresso, ele reuniu de novo os parlamentares, com 90%, derrubou o voto impresso. Quer dizer, quem liderou isso? A oposição. Quem era o líder da oposição? PSDB. Mas, com o governo Bolsonaro, o voto impresso passou a ser um absurdo. E aí, o que aconteceu? O PSDB saiu de vice do Lula. Então, o que aconteceu de 2018 que deu essa metamorfose ambulante de Raul Seixas na cabeça dos tucanos? Foi que precisava do sistema que o PT usava para ganhar do PSDB para tirar o Bolsonaro. E aí juntou o PSDB com o PT. Agora nós somos a favor, né, da urna eletrônica, nada de voto impresso. E aí, gente, o Brasil virou esse
balaio de gato. Já era um balaio de gato quando o PSDB batia contra, né, a forma como o PT organizava as eleições. E porque perdia, e como perdia para o PT nas eleições. Então, desgostoso, chateado, desconfiado, né, certo de que não daria para fazer auditagem, e aí propôs a questão do voto impresso. Como diz o Aécio, era uma garantia, né? Se pudesse ter um problema, principalmente agora nas eleições municipais, aqui em São João do Rei, por exemplo, é a coisa mais fácil, você, né, fazer uma checagem. Tá. Então, esse é o assunto proibido. Nós falamos aqui porque é o que o povo quer conversar sobre isso. Mas existe, né, o inquérito das fake news que foi criado para abafar isso aí. Né? Derrubou-se uma plataforma tipo o X, antigo Twitter, com medo desse assunto, que poderia ficar ventilando aí. Entendeu? Porque nós temos a eleição agora. E o PSDB. E o Kassab foi um dos que liderou, né? Presidente Kassab, do PSD, que a turma está aí brigando com o pessoal do Kassab, né? Com o PSD do Kassab. Não vote 55. O Kassab liderou, né, uma turma com alguns líderes, isso em 2021, né, parece, quando estava para votar, isso aí, e foi procurar o Barroso para falar com ele. Ó, Barroso, não, a gente não tira o voto impresso, a gente não quer isso não. E aí foi aquele movimento todo que deu esse problema todo para o Brasil. Bem, Maduro que o diga, a Venezuela que o diga, tá certo? Maria Corina que o diga, Edmundo Gonzalez que o diga, tá certo? A OEA que o diga, as Nações Unidas que o diga. Bem, então é importante que tenha assim um debate com esses vices, né, de São Paulo, até porque aquilo que eu falei, a disputa de vice, né, pela vaga é um possível que vai assumir aí, caso o outro queira fazer voo maior. Então, agora, esse lance do avatar do PSDB, né, o Marçal, ficar chamando essa imprensa, né, de consórcio comunista. Bem, vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes quero deixar para vocês um recado. Pesquisem no YouTube, né? Marçal versus Malafaia. Vocês verem a briga que o Marçal está tendo com as igrejas, com as religiões, porque está desafiando o maior líder religioso da direita, certo? Da direita, porque quem organizou aquela manifestação, assim, recorde de público lá na Avenida Paulista, foi o Malafaia. Depois uma outra, foi o Malafaia. Parece que no Rio de Janeiro também foi o Malafaia. E ele fez essas manifestações para questionar a posição do Alexandre de Moraes. É o contraponto dele. E ele virou o alvo principal do que se diz de direita, Pablo Marçal, que hoje bate de frente com a direita brasileira, né? E tenta destruir o Nunes, que ele chama de uma fruta, que a banana, né? Para desqualificar o candidato da direita, indicado pelo Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo, né? Que tem um vice, que é o importante estar num debate de vice. Então você tem hoje o avatar dos tucanos, né, tentando destruir a direita em São Paulo. A direita nacional batendo nos principais líderes da direita, né, e batendo na religião. E aí indo contra os dogmas da direita, né, que é dos conservadores, que é Deus, pátria, família e liberdade. Agora preste atenção. Essa questão do consórcio de mídia aí. Esse consórcio de mídia usou para derrubar o Bolsonaro. Ele se juntou para derrubar o Bolsonaro. Então,
a questão do PT com o PSDB, na época fez aquele, né? Ó, nós temos que derrubar o Bolsonaro. E aí a mídia foi para cima do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não atacava esse consórcio de mídia, ele se defendia desse consórcio de mídia, porque ele era constantemente atacado. Eles foram buscar coisas entendeu? De 1980, 1970, para pegar, para falar que Bolsonaro é aquilo. Então, foi um massacre. E o Bolsonaro, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se defender desse consórcio, que ele era alvo desse consórcio. Mas ele não chamava consórcio comunista. Ele se defendia dos ataques desse consórcio. Aí quem criou os apoiadores do Bolsonaro é que ficava chateado e falava assim, esse consórcio aí, né, que está para cima do Bolsonaro, nesse consórcio de mídia aí, de esquerda e papapá e tal. Aí o Paulo Marçal falou assim, vou comprar vou comprar esse slogan. Então esse consórcio de mídia comunista, né, esse consórcio comunista da mídia, e esse consórcio de mídia passa viludo, trata o Paulo Marçal com mão de viludo. Nunca atacou o Paulo Marçal. Não faz nenhuma investigação sobre o passado de Pablo Marçal. Não vai lá em Angola ver aquelas palhaçadas que ele anda divulgando que ele fez lá. Que ele fez não, que ele fala que fez. Entendeu? Tirando proveito. Então, o Pablo Marçal xingando o consórcio de mídia de consórcio comunista é a maior piada do mundo. Fala sério. Aliás, vamos fazer esse debate dos vices. Então tá bom, gente. Eu sou João. Pesquisa aí. Pablo Marçal e Malafaia. Você vai ver aí como é que o Malafaia está, né, cuspindo marimbondo. Agora atacou o principal líder religioso da direita. Como é que você considera um cara desse de direita? Né? Conservador? Lógico que não. Tá certo? Mas fica aí. Né? As pessoas vão ter aí, né? Eu tenho aqui no meu perfil, João Paulo Guimarães no Facebook e na TV Del Rey no YouTube, tá certo? E a gente está começando a receber, né? Porque nós estamos debatendo sobre um processo eleitoral, e aí você tem, né, frentes partidárias, aí a sociedade se divide, é natural. Então você tem pessoas que apoiam o Datena, tem pessoas que apoiam o Boulos, tem pessoas que apoiam o Pablo, tem pessoas que apoiam, né, o Nunes, tem pessoas que apoiam a Marina, né, a Tabata. Então, é natural que as pessoas venham para o debate e se dividem. E aí, nos comentários da TV Del Rey e nos comentários dos vídeos, né, do João Paulo Guimarães, nós temos essa posição. E a gente vai sempre tratar com muito respeito aqueles que estão pensando diferente. Porque é natural que a gente defenda esse processo. Porque aqui a gente quer ampliar o debate, né? A gente não é contra. Ah, eu sou contra o Pablo Marçal. Ah, eu sou contra o Datena. Não, eu não sou contra. Eu sou contra, né, a enganar o eleitor. Eu sou contra a manipular o eleitor. Eu sou contra a explorar a vulnerabilidade do eleitor. Eu sou contra a explorar a fragilidade da sociedade, né, através de uma imposição autoritária de uma vontade, né, que um grupo quer colocar goela abaixo. Então, a manipulação, isso a gente tenta trazer uma clareza para todo mundo, tá certo? Então, vamos aceitar com a maior naturalidade os comentários que a gente está recebendo de ambas as partes, tá certo? Até porque aqui é uma comissão de inquérito. Inquérito é inquirir, é investigar, não é uma comissão de sentença, tá certo? Quem dá a sentença é o Alexandre de Moraes, que antes de investigar, antes de nada, ele já sai acusando e dando a sentença. Aqui não, aqui a gente faz levantamentos, apuração, inquérito, inquere um, inquere outro, e levanta a polêmica e coloca para a comunidade da CCI, né, e da população que acompanha a TV Del Rey e o João Paulo Guimarães, que tragam, né, os seus posicionamentos. Agora, para ilustrar esse pessoal que está comentando, que defende, né, Pablo Marçal, essa coisa toda, eu vou fazer uma alusão ao 8 de janeiro.
Tá certo? Prestem bem atenção no que eu vou falar. Aqueles que comentam vão ter que defender essa tese, né? Ou a favor ou contra do que eu vou falar aqui. Prestem bem atenção. O 8 de janeiro aconteceu. Foram vários grupos de ônibus para Brasília para fazer uma passeata, para defender a liberdade, para defender a transparência do voto impresso, defender aquilo que o Aécio queria, defender aquilo que esses líderes do PSDB queriam em 2015. Entendeu? Aquilo que era vontade de 90% do Congresso, quando derrubou o veto da Dilma. Então aquela população não estava ali na rua, não foi para proteger, não foi para lá para fazer baderna, não foi para quebrar nada. Eles queriam defender isso. Queriam que, né, que provasse por A mais B como é que foi que o Lula saiu da cadeia para ganhar do líder deles, que era o Bolsonaro. Tá. E esse pessoal foi para Brasília e foi escoltado por uns, né, pela PM, né, até, né, por viaturas da PM até os três poderes, a Praça dos Três Poderes. E lá caíram numa emboscada e foram presos. Muitos estão aí, alguns na Papuda, algumas na Colmeia, alguns com tornozeleira eletrônica. Aí eu pergunto para você, teve CPI? Teve CPMI? Teve investigação do Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembleia do Distrito Federal, né, a Câmara Distrital? Teve da Polícia Federal? Teve da CCI? A Comissão Cidadã de Inquérito? Tá certo? Tá bom. Agora me fala, de todas essas que organizaram esse movimento, quem organizou? Quem liderou? Quem patrocinou? Não aparece. Não aparece. Por que não aparece? Porque não pode aparecer. Porque foi o governo que estava ali, né, que patrocinou. Mas isso não pode aparecer. Então, ocuparam as comissões parlamentares de inquérito, botaram maioria, passaram o trator. Bem, mas independente disso, 1.500 pessoas, 1.200 pessoas perderam sua liberdade, perderam seu sossego, sua saúde, seu estado emocional, além de seus familiares, além de seus patrimônios, sofreram e sofrem até hoje. Tá certo? Porque eles foram induzidos ao erro. Eles foram levados ao erro. E nisso aí você tem um esforço, né? A CCI tem essa premissa, porque nós divulgamos no dia 6 de janeiro, né, de 2023 que isso ia acontecer. E na manhã do dia 8 de janeiro, nós falamos que ia acontecer, mostramos os infiltrados lá no QG, avançando para o Congresso, e está lá em texto dizendo o que ia acontecer. Então nós anunciamos antes. Então vocês que estão querendo caminhar com Pablo Marçal, lembrem do 8 de janeiro. Quem levou vocês para lá? Quem fez o canto da sereia que levou esses patriotas de boa fé, que queria defender a democracia, a liberdade de expressão, né, o devido processo legal, a lisura eleitoral, a transparência eleitoral? Foram para lá fazer com família, com filho, com cachorro, até com bengala, porque tinha muito idoso. E foram arrastados para isso. Aí eu pergunto, vocês estão sendo arrastados para isso? Você, paulista, que é de direita, quer ser arrastado para isso de novo? Bem, a CCI alerta você para isso, né? Espero que você receba esse recado, não como uma advertência, mas algo para refletir. E aqueles que comentarem, né, que continuam defendendo Pablo Marçal, que apontem quem patrocinou, quem idealizou e quem bancou o 8 de janeiro. Tá certo? Se vocês conseguirem me mostrar quem bancou, quem patrocinou e quem pagou para que o 8 de janeiro acontecesse, talvez vocês tenham meu crédito, né,
eu dou uma colher de chá para vocês que estão defendendo a candidatura de Pablo Marçal. Fica o desafio. Tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E aí eu mando um abraço para todos os meus seguidores, né, e os membros da CCI que nos acompanham por esse Brasilzão afora. Olha, eu não gosto de citar nomes, mas eu vou dar uma colher de chá, sabe? Porque a gente recebe muitos nomes e muitos comentários, a gente vai fazendo amizade, né? Vou dar um abraço, mandar um abraço para o Nelson, lá do Rio Grande do Sul, para o Ivan, lá do Rio Grande do Sul, para a Elizabeth, para a Vera. Mandar um abraço para minha amiga lá que está em Londres, que nos acompanha, né? Enfim, eu vou dar umas pontuadas aqui, de vez em quando eu vou falar o nome de alguns, tá bom? Então, fiquem felizes por eu pensar em vocês como parte da família da CCI. Isso que a gente está fazendo é algo inédito, tá certo? A gente não quer pôr fogo no parquinho. A gente quer descobrir por que o Brasil se perdeu ao longo desses últimos anos e voltar ao caminho. A gente vinha de 2015, voto impresso, Lava Jato, contra a corrupção, papapá, e de repente, bum, bum, foi tudo por água abaixo. Deu um capotamento. Então, é preciso colocar de novo o Brasil nos trilhos. E o debate é importante. Tá certo? Tá bom. Tá aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você quiser contribuir com qualquer valor, você é membro da CCI. Você tem o meu respeito e a minha gratidão. Tá certo? Se você quiser mandar comentários aqui no WhatsApp, discordando ou concordando, venha que será bem recebido. Né? Eu passo o olho assim e falo, vou abrindo aos pouquinho. Se eu mostrar para vocês o que tem meu WhatsApp, assim, de gente mandando mensagem que eu ainda não consegui abrir, porque são muitas, entendeu? E eu tenho que refletir sobre elas. E então, não desistam de mim, que eu não vou desistir de vocês. Tá certo? E principalmente para você que comenta, né, que curte, né, que já está inscrito no nosso canal, que já acionou o sininho, né, e que compartilha isso com as pessoas que você gosta, que comenta com isso na rua, né, que levanta essa bandeira da CCI, saibam que vocês estão no meu coração. Isso não é um trabalho de formiguinha, né? Isso é um trabalho de formigueiro. Então vamos juntos trabalhar para unir esse país, pacificar esse país, e que as pessoas de bom coração, as pessoas puras, não sejam de novo, né, enganadas. Isso é o mais importante. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço.